Ninguém me diz não, seu fracassado. Foi o que a milionária disse, mas o humilde mecânico lhe deu uma lição. A manhã de segunda-feira na oficina Elite Motors começou como qualquer outra. O cheiro familiar de óleo e metal pairava no ar enquanto os mecânicos se preparavam para mais um dia de trabalho. Entre eles, Guilherme Silva, de apenas 23 anos, já estava com as mãos sujas de graxa, debruçado sobre o motor de um sedã importado. Seus olhos castanhos refletiam a concentração de quem nasceu para aquilo. Cada peça, cada som, cada vibração do motor falava com ele como uma linguagem secreta que poucos conseguiam decifrar. A Elite Motors não era uma oficina comum. Localizada no coração do bairro mais nobre da cidade, atendia exclusivamente carros de luxo e seus proprietários exigentes. Guilherme havia chegado ali 3 anos atrás, ainda um garoto inexperiente, mas com uma paixão genuína por motores que logo chamou a atenção do proprietário, seu Carlos, um homem de coração grande que acreditava no potencial das pessoas. Naquela manhã específica, enquanto Guilherme ajustava os últimos detalhes no motor do sedã, o barulho característico de um motor V12 ecoou pela oficina. Todos pararam o que estavam fazendo. Uma Ferrari 488 GTB vermelha, impecável como uma joia, deslizou elegantemente para dentro da oficina. O carro era uma obra de arte sobre rodas, cada linha desenhada para a perfeição. Cada detalhe gritando luxo e poder. Da Ferrari desceu uma mulher que parecia ter saído direto de uma revista de negócios. Valentina Monteiro, 35 anos, cabelos loiros perfeitamente alinhados, trajava um terno branco que contrastava dramaticamente com sua personalidade sombria. Seus sapatos de salto alto ecoavam pelo chão da oficina como martelos batendo em uma bigorna. Ela era conhecida na cidade não apenas por sua fortuna herdada, mas pela forma arrogante como tratava todos aqueles que considerava inferiores, o que na sua visão distorcida incluía praticamente toda a humanidade. Valentina olhou ao redor da oficina com uma expressão de desdém mal disfarçado. Seus olhos azuis frios escanearam cada canto, cada ferramenta, cada pessoa presente, como se estivesse avaliando mercadorias em um leilão. Quando seu olhar pousou sobre Guilherme, ainda concentrado em seu trabalho, sua expressão se endureceu ainda mais. O jovem mecânico, percebendo a presença da cliente, limpou rapidamente as mãos em um pano e se aproximou com um sorriso genuíno e profissional. Sua simplicidade contrastava gritantemente com a ostentação da mulher à sua frente. Guilherme vestia um macacão azul marinho, já desbotado pelo tempo e uso, mas seus olhos brilhavam com a honestidade de quem sempre fez seu trabalho com dedicação e amor. Valentina começou a explicar o problema de sua Ferrari com uma voz estridente e impaciente. O carro estava fazendo um ruído estranho no motor, algo que ela classificou como absolutamente inaceitável para um veículo de tal calibre. Suas palavras vinham carregadas de uma urgência artificial, como se o mundo fosse parar de girar caso seu problema não fosse resolvido imediatamente. Guilherme ouviu atentamente, fazendo perguntas técnicas precisas para diagnosticar melhor a situação. Sua abordagem era metódica e respeitosa, mas Valentina interpretou suas perguntas como questionamentos à sua inteligência. A tensão no ar começou a engrossar como uma tempestade se formando no horizonte. Quando Guilherme sugeriu que seria necessário um diagnóstico mais aprofundado, explicando que alguns problemas em motores de alta performance exigiam tempo e cuidado para serem identificados corretamente, Valentina explodiu. Sua face se contorceu em uma máscara de fúria e desprezo. Ninguém me diz não, seu fracassado. As palavras saíram de sua boca como veneno, ecoando por toda a oficina e fazendo todos os presentes pararem instantaneamente o que estavam fazendo. Ela apontou o dedo diretamente para o rosto de Guilherme, sua voz subindo uma oitava com cada palavra. Você é apenas um mecânico insignificante. Eu poderia comprar esta oficina inteira com o troco do meu bolso.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os mecânicos, clientes e funcionários presentes ficaram paralisados, observando a cena como espectadores de um acidente prestes a acontecer. Valentina continuou sua tirada, destilando todo o seu veneno sobre Guilherme, que permanecia imóvel, absorvendo cada palavra com uma calma que beirava o sobrenatural. Mas naquele momento, algo mudou no ar da oficina. Guilherme não se intimidou. Está gostando desta história emocionante? Deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva para não perder os próximos capítulos e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração. Guilherme permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Seus olhos castanhos, que momentos antes brilhavam com a paixão pelo trabalho, agora refletiam algo diferente. Não raiva, não medo, mas uma serenidade profunda que vinha de um lugar que Valentina jamais conseguiria compreender. Ao seu redor, a oficina Elite Motors havia se transformado em um teatro silencioso, onde cada respiração podia ser ouvida. O jovem mecânico lentamente limpou as mãos no pano que carregava no bolso, um gesto automático que fazia milhares de vezes por dia, mas que naquele momento ganhou um significado quase ritualístico. Valentina esperava vê-lo se encolher, pedir desculpas, talvez até mesmo chorar diante de sua demonstração de poder e superioridade. Afinal, era assim que funcionava em seu mundo. Ela gritava, humilhava e as pessoas se curvavam diante de sua fortuna. Mas Guilherme Silva não era como as outras pessoas que Valentina estava acostumada a intimidar. Criado por uma avó amorosa em um bairro humilde da periferia, ele havia aprendido desde cedo que o verdadeiro valor de uma pessoa não se media pelo que ela possuía, mas pelo que ela era capaz de dar ao mundo. Dona Maria, sua avó, sempre lhe dizia que a dignidade era a única riqueza que ninguém poderia tirar dele, desde que ele mesmo não a entregasse. Enquanto Valentina continuava sua tirada venenosa, Guilherme observava não apenas suas palavras, mas também seus gestos. Como alguém que dedicava a vida a entender máquinas complexas, ele havia desenvolvido uma habilidade peculiar de ler pessoas da mesma forma que lia motores, identificando os ruídos estranhos, as falhas no sistema, os pontos onde a pressão estava se acumulando perigosamente. E o que ele via em Valentina não era força ou poder real, mas sim uma máquina humana funcionando com defeito. Cada gesto exagerado, cada palavra gritada, cada demonstração ostensiva de riqueza era como um ruído estranho no motor. Um sinal de que algo não estava funcionando adequadamente por dentro. Havia uma desesperança disfarçada de arrogância, uma solidão mascarada de superioridade. Os outros mecânicos da oficina observavam a cena com uma mistura de indignação e curiosidade. Conheciam Guilherme há anos e sabiam que por trás daquela aparência simples havia uma mente brilhante e um coração generoso. Já haviam presenciado inúmeras vezes situações onde clientes arrogantes tentaram diminuí-lo, mas nunca com tanta virulência quanto Valentina estava demonstrando. Seu Carlos, o proprietário da oficina, assistia de longe com o coração apertado. Ele havia visto Guilherme crescer profissionalmente e pessoalmente durante aqueles 3 anos. O rapaz havia chegado ali como um adolescente tímido, mas com um talento natural que impressionava até os mecânicos mais experientes. Ao longo do tempo, Carlos havia se tornado uma figura paterna para Guilherme, e vê-lo sendo humilhado daquela forma despertava nele uma fúria controlada. Valentina, percebendo que suas palavras não estavam surtindo o efeito esperado, intensificou seus ataques. Começou a questionar não apenas a competência profissional de Guilherme, mas também sua origem, sua educação, sua classe social.
Cada frase era calculada para atingir pontos que ela imaginava serem vulneráveis na autoestima do jovem. Ela falou sobre como pessoas como ele nasceram para servir pessoas como ela, sobre como a diferença entre eles era natural e imutável, sobre como ele deveria se sentir honrado apenas por estar na presença dela. Suas palavras ecoavam pela oficina como chicotadas, cada uma carregada de um veneno destilado ao longo de anos de privilégios não conquistados. Mas havia algo que Valentina não sabia sobre Guilherme Silva. Aos 16 anos, ele havia perdido seus pais em um acidente de carro. A tragédia poderia ter quebrado qualquer jovem, mas ele havia encontrado refúgio no trabalho com motores. Havia algo quase terapêutico em pegar algo quebrado e fazê-lo funcionar novamente, em encontrar ordem no meio do caos mecânico. Durante anos, ele havia canalizado sua dor e sua determinação em se tornar não apenas um mecânico competente, mas verdadeiramente excepcional. Estudava manuais técnicos durante as noites, assistia vídeos educativos, frequentava cursos gratuitos sempre que possível. Sua paixão pelo trabalho não era apenas profissional, era uma forma de honrar a memória de seus pais, que sempre lhe ensinaram a importância da dignidade no trabalho. Quando Valentina finalmente fez uma pausa em sua tirada para recuperar o fôlego, esperando ver Guilherme destruído e submisso, ela se deparou com algo completamente inesperado. O jovem mecânico não estava olhando para ela com raiva, medo ou ressentimento. Seus olhos refletiam algo muito mais poderoso e perturbador: compaixão. Era como se ele pudesse ver, através de toda aquela fachada de arrogância e riqueza, direto para o coração de uma mulher profundamente infeliz e sozinha. E isso a deixou mais furiosa do que qualquer confronto direto poderia ter feito. O silêncio voltou a reinar na oficina, mas desta vez era diferente. Era o silêncio que precede não uma explosão, mas uma revelação. Guilherme finalmente quebrou o silêncio, mas não da forma que qualquer pessoa na oficina esperava. Sua voz emergiu baixa e serena, carregada de uma maturidade que parecia desproporcional aos seus 23 anos. Não havia traço de raiva ou ressentimento em suas palavras, apenas uma honestidade cristalina que cortou através do ar tenso como uma lâmina afiada. Ele começou a falar sobre a Ferrari de Valentina, mas não de uma forma técnica convencional. Descreveu o carro como uma extensão da personalidade de sua dona. Bela por fora, potente, impressionante, mas possivelmente carregando problemas internos que não podiam ser resolvidos apenas com dinheiro. Suas palavras eram escolhidas cuidadosamente, cada uma delas uma pequena revelação que ia além da mecânica automobilística. Valentina tentou interrompê-lo várias vezes, mas havia algo na presença de Guilherme que a fazia hesitar. Era como se ele tivesse criado ao seu redor uma bolha de tranquilidade que absorvia toda a sua fúria e a transformava em algo inofensivo. Outros clientes da oficina, que inicialmente haviam tentado ignorar a confusão, agora se aproximavam discretamente, atraídos pela dinâmica inusitada que estava se desenvolvendo. O jovem mecânico continuou sua análise, mas gradualmente começou a expandir sua observação para além do carro. Falou sobre como às vezes as pessoas, assim como os motores, fazem ruídos estranhos quando algo não está funcionando adequadamente em seu interior. Mencionou como a verdadeira potência de qualquer máquina não está na ostentação de sua carroceria, mas na harmonia de suas peças internas trabalhando em conjunto. Suas palavras eram aparentemente sobre mecânica, mas qualquer pessoa presente podia perceber as camadas mais profundas de significado. Guilherme estava oferecendo a Valentina um espelho no qual ela podia ver não apenas seu reflexo físico, mas também o estado de sua alma. E o que esse espelho revelava não era nada lisonjeiro. Valentina começou a se sentir desconfortável de uma forma que nunca havia experimentado antes.
Durante toda a sua vida, ela havia usado o dinheiro e a posição social como escudos contra qualquer forma de introspecção real. Quando alguém a desafiava, ela simplesmente os esmagava financeiramente ou socialmente. Mas Guilherme não estava a atacando. Estava a diagnosticando da mesma forma meticulosa com que diagnosticaria um motor defeituoso. Os outros mecânicos observavam com fascínio crescente. Conheciam Guilherme como alguém quieto e focado no trabalho, mas nunca o haviam visto demonstrar essa capacidade quase filosófica de transformar uma situação de confronto em algo completamente diferente. Era como assistir a um mestre em ação, alguém que havia encontrado uma forma de desarmar a agressão sem usar qualquer tipo de violência ou retaliação. Seu Carlos, ainda observando de longe, sentia uma mistura de orgulho e admiração. Durante anos, ele havia visto Guilherme enfrentar desafios técnicos complexos com a mesma serenidade que agora demonstrava diante de um desafio humano ainda mais complicado. O proprietário da oficina começou a entender que havia subestimado profundamente a maturidade e sabedoria de seu jovem funcionário. Guilherme continuou sua exposição, mas agora começou a incluir elementos de sua própria história. Falou sobre como havia aprendido que a verdadeira riqueza não se media em cifras bancárias, mas na capacidade de encontrar propósito e significado no trabalho diário. Mencionou como cada motor reparado era uma pequena vitória contra o caos, uma contribuição para que alguém pudesse seguir sua jornada com segurança. Suas palavras começaram a criar fissuras na armadura emocional de Valentina. Pela primeira vez em anos, ela se viu confrontada com uma perspectiva de vida completamente diferente da sua, mas apresentada sem julgamento ou condenação. Era como se Guilherme estivesse oferecendo a ela uma janela para um mundo onde as pessoas encontravam satisfação e orgulho em coisas que ela sempre havia considerado menores ou insignificantes. A mulher mais rica da cidade começou a perceber que estava diante de alguém que possuía algo que todo o seu dinheiro jamais havia conseguido comprar: paz interior genuína. E essa realização a perturbou de uma forma que ela não conseguia processar adequadamente. Sua respiração tornou-se mais irregular. Suas mãos começaram a tremer levemente e pela primeira vez, desde que havia chegado à oficina, ela ficou verdadeiramente em silêncio. Guilherme percebeu a mudança sutil em sua postura e expressão. Com a mesma sensibilidade com que identificava problemas mecânicos, ele podia ver que havia tocado em algo profundo e possivelmente doloroso. Sua abordagem tornou-se ainda mais gentil, quase terapêutica, como se estivesse lidando com uma peça particularmente delicada que poderia se quebrar se manuseada com muita força. O momento estava se transformando em algo que nenhuma das pessoas presentes jamais esqueceria. As mãos de Valentina começaram a tremer quase imperceptivelmente, um sinal que apenas alguém com a percepção aguçada de Guilherme poderia notar. Durante toda a sua vida adulta, ela havia construído camadas e mais camadas de proteção emocional, usando sua fortuna como uma muralha intransponível entre ela e qualquer pessoa que pudesse ameaçar sua autoimagem cuidadosamente construída. Mas ali, na presença daquele jovem mecânico, essas muralhas começavam a apresentar rachaduras. Guilherme continuou falando, mas sua abordagem havia se tornado ainda mais sutil e cuidadosa. Era como se ele pudesse sentir a vulnerabilidade emergente de Valentina e estivesse ajustando sua técnica da mesma forma que ajustaria a pressão ao trabalhar com uma peça delicada. Ele começou a falar sobre segundas chances, como motores que pareciam perdidos, às vezes podiam ser restaurados com paciência, cuidado e, principalmente, amor pelo trabalho. A oficina Elite Motors havia se transformado em um teatro improvisado, onde uma das lições mais profundas sobre natureza humana estava sendo representada.
Clientes que haviam chegado apenas para resolver problemas mecânicos agora se encontravam como testemunhas de algo muito mais significativo. Alguns discretamente cancelaram seus compromissos seguintes, intuindo que estavam presenciando algo raro e importante. Valentina tentou recuperar sua compostura habitual, erguendo o queixo e ajeitando o terno branco impecável. Mas seus olhos já não carregavam a mesma frieza calculada de antes. Havia neles um brilho diferente, uma confusão que ela não conseguia disfarçar completamente. Era como se estivesse vendo seu próprio reflexo em um espelho que mostrava não apenas sua aparência, mas também sua essência. E o que via a assustava. O jovem mecânico percebeu que havia chegado a um ponto crítico. Com a experiência de quem havia lidado com motores temperamentais durante anos, ele sabia que forçar demais naquele momento poderia causar danos irreversíveis. Então, mudou sutilmente de estratégia, começando a falar sobre sua própria jornada de aprendizado, sobre os erros que havia cometido e as lições que havia aprendido. Ele contou sobre a primeira vez que havia tentado consertar um motor complexo e havia falhado miseravelmente, causando mais danos do que benefícios. Falou sobre como seu Carlos havia reagido não com raiva ou desprezo, mas com paciência e orientação. Descreveu como aquela experiência havia lhe ensinado que a verdadeira competência não vinha da ausência de erros, mas da humildade para aprender com eles. Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso emocional que Valentina nunca havia experimentado. Durante toda a sua vida, ela havia sido cercada por pessoas que ou a bajulavam por interesse ou a temiam por intimidação. Nunca havia encontrado alguém que simplesmente falasse com ela como um ser humano comum, com falhas, potenciais e necessidade de crescimento. Os outros mecânicos da oficina observavam com admiração crescente. Alguns deles tinham décadas de experiência, haviam lidado com milhares de clientes difíceis, mas nunca haviam presenciado uma transformação de dinâmica tão sutil e poderosa. Guilherme não estava apenas defendendo sua dignidade, estava oferecendo a Valentina uma oportunidade de redescobrir a sua. Seu Carlos, ainda observando de sua posição estratégica, sentia uma emoção complexa tomando conta dele. Durante anos, ele havia visto Guilherme crescer profissionalmente, mas nunca havia imaginado que o jovem possuísse essa capacidade quase sobrenatural de tocar o coração humano. Era como descobrir que um funcionário talentoso era, na verdade, um gênio disfarçado. Valentina fechou os olhos por um momento, tentando recuperar o controle sobre suas emoções. Mas quando os abriu novamente, algo fundamental havia mudado. A máscara de arrogância cruel havia caído, revelando por baixo uma mulher profundamente cansada e surpreendentemente assustada. Era como se ela estivesse vendo o mundo através de lentes completamente diferentes, pela primeira vez em décadas. Guilherme percebeu a mudança imediatamente. Sua voz tornou-se ainda mais gentil, quase sussurrada, criando uma intimidade estranha naquele ambiente industrial. Ele falou sobre como às vezes as pessoas, assim como os carros, precisavam de manutenção não apenas na parte externa visível, mas principalmente nos componentes internos que ninguém podia ver. A Ferrari vermelha de Valentina permanecia estacionada ao fundo da oficina como um símbolo silencioso da transformação que estava ocorrendo. O carro havia trazido sua dona até ali com um problema mecânico simples, mas estava prestes a partir com algo muito mais valioso, uma possibilidade de renovação humana. O silêncio que se instalou não era mais tenso ou desconfortável. Era o silêncio da contemplação, da absorção, da compreensão gradual de verdades que haviam permanecido enterradas por muito tempo sob camadas de proteção emocional desnecessária. Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos de Valentina. Uma visão tão inesperada que vários dos presentes tiveram que piscar várias vezes para ter certeza do que estavam vendo.
A mulher que havia chegado à oficina Elite Motors como uma tempestade de arrogância e desprezo, agora estava sendo lentamente desmontada e reconstruída pelas palavras simples e honestas de um jovem mecânico que ela havia tentado humilhar. Guilherme notou as lágrimas, mas teve a sabedoria de não as mencionar diretamente. Em vez disso, continuou sua narrativa sobre restauração e renovação, criando um espaço seguro onde Valentina pudesse processar suas emoções sem se sentir ainda mais exposta. Era uma demonstração de maturidade emocional que impressionava até os observadores mais experientes. A transformação de Valentina não era apenas emocional, era quase física. Seus ombros, antes rigidamente erguidos em uma postura de desafio permanente, começaram a relaxar. Suas mãos, que gesticulavam agressivamente durante sua tirada inicial, agora pendiam ao lado do corpo com uma naturalidade que ela não exibia há anos. Era como se estivesse literalmente se despindo de uma armadura que havia se tornado mais uma prisão do que uma proteção. O jovem mecânico começou a compartilhar uma história pessoal que poucos na oficina conheciam. Contou sobre um período em sua adolescência, quando havia se deixado levar pela amargura após a morte dos pais, quando havia começado a culpar o mundo por sua dor e a tratar as pessoas ao seu redor com frieza e ressentimento. Sua voz carregava a honestidade crua de quem havia caminhado através da escuridão e encontrado o caminho de volta à luz. Ele descreveu como sua avó, Dona Maria, havia sido paciente com ele durante aquele período difícil, nunca respondendo à sua raiva com mais raiva, mas persistindo em mostrar amor e compreensão até que ele finalmente conseguisse enxergar além de sua própria dor. Era uma história de redenção pessoal que ecoava diretamente na situação atual de Valentina. As outras pessoas presentes na oficina estavam completamente absortas na narrativa. Clientes que haviam chegado com pressa agora pareciam ter esquecido completamente seus compromissos. Mecânicos que deveriam estar trabalhando em outros carros haviam pausado suas atividades, reconhecendo que estavam presenciando algo extraordinário. Era como se toda a oficina houvesse se transformado em uma catedral onde uma confissão silenciosa estava acontecendo. Valentina começou a reconhecer elementos de sua própria história nas palavras de Guilherme. Ela também havia carregado dor, a dor de nunca ter se sentido verdadeiramente amada pelo que era, apenas pelo que possuía, a solidão de uma vida cercada por aduladores e interesseiros. A amargura de descobrir repetidamente que as pessoas que se aproximavam dela estavam mais interessadas em sua conta bancária do que em sua personalidade. Mas havia algo diferente na forma como Guilherme havia processado sua dor em comparação com ela. Onde ele havia encontrado propósito no serviço aos outros, ela havia encontrado refúgio na dominação. Onde ele havia desenvolvido empatia através do sofrimento, ela havia desenvolvido crueldade como mecanismo de defesa. O jovem mecânico continuou sua história, descrevendo como havia aprendido que a verdadeira cura para a dor não vinha de tentar controlá-la ou negá-la, mas de transformá-la em combustível para algo construtivo. Cada motor que ele consertava era, de certa forma, uma pequena reparação em sua própria alma ferida. Cada pessoa que ele ajudava era uma oportunidade de honrar a memória de seus pais através de atos de bondade. Valentina fechou os olhos novamente, mas desta vez não era para recuperar controle, era para absorver completamente o que estava ouvindo. Pela primeira vez em décadas, ela estava realmente escutando outra pessoa, não apenas esperando sua vez de falar ou procurando pontos fracos para atacar. Estava ouvindo com o coração, não apenas com a mente calculista que havia dominado sua vida por tanto tempo. Quando abriu os olhos, seu olhar encontrou o de Guilherme, e o que passou entre eles foi algo que transcendia palavras. Era reconhecimento mútuo, compreensão, e algo que Valentina havia esquecido que existia: esperança genuína.
Não a esperança baseada em expectativas ou condições, mas a esperança pura de que a mudança e a redenção eram sempre possíveis. Sua voz, quando finalmente emergiu, era completamente diferente da voz estridente que havia ecoado pela oficina no início do confronto. Era baixa, quase frágil, carregada de uma vulnerabilidade que ela não exibia desde a infância. O momento da verdadeira transformação havia chegado. A voz de Valentina emergiu como um sussurro áspero, como se estivesse usando cordas vocais que haviam permanecido dormentes por décadas. Suas primeiras palavras não foram desculpas ou explicações, mas uma confissão simples e devastadora. Ela estava cansada. Cansada de carregar a raiva como um fardo, cansada de usar o dinheiro como uma arma, cansada de viver em um mundo onde cada interação era uma batalha pela supremacia. Guilherme ouviu em silêncio, sua presença oferecendo um espaço seguro para que ela continuasse. Havia algo profundamente terapêutico na forma como ele simplesmente existia naquele momento, sem julgamento, sem pressa, sem agenda oculta. Era como se ele houvesse se tornado um recipiente para toda a dor que ela havia acumulado ao longo dos anos. Valentina começou a falar sobre sua infância, algo que não fazia há décadas. Contou sobre como havia crescido em uma família rica, onde o afeto era medido em presentes caros e expectativas irreais. Descreveu como havia aprendido desde cedo que sua única fonte de poder estava em sua capacidade de comprar e controlar pessoas. Era uma educação que havia distorcido sua compreensão básica sobre relacionamentos humanos. Ela falou sobre solidão, não a solidão física de estar sozinha, mas a solidão profunda de nunca ter certeza se as pessoas ao seu redor realmente gostavam dela ou apenas toleravam sua presença pelo que ela podia oferecer. Cada relacionamento em sua vida havia sido contaminado por essa dúvida corrosiva, cada momento de alegria questionado pela suspeita de que era artificial. Os observadores na oficina estavam testemunhando algo extraordinário. A mulher mais temida e odiada da alta sociedade local estava se despojando de todas as suas defesas diante de um jovem mecânico e uma audiência de estranhos. Era um ato de coragem que nenhum deles havia imaginado que ela possuía. Guilherme começou a entender a extensão real da prisão emocional na qual Valentina havia vivido. Era uma prisão dourada, mas ainda assim uma prisão. Ela havia se tornado refém de sua própria riqueza, incapaz de formar conexões genuínas, porque nunca podia ter certeza das motivações das pessoas. Era uma tragédia que o dinheiro havia criado, não resolvido. O jovem mecânico compartilhou então uma observação que cortou direto ao coração da questão. Falou sobre como os motores mais potentes eram também os mais vulneráveis a danos, como precisavam de cuidados especiais, precisamente porque eram capazes de tanta força. Era uma metáfora que se aplicava perfeitamente à situação de Valentina. Ela riu pela primeira vez desde que havia chegado à oficina, mas não era uma risada cruel ou sarcástica. Era uma risada de reconhecimento, quase de alívio. Era como se finalmente alguém houvesse conseguido articular algo que ela havia sentido, mas nunca conseguido expressar. Sua força havia se tornado sua fraqueza, sua riqueza havia se tornado sua pobreza emocional. Seu Carlos, observando de longe, sentia lágrimas se formando em seus próprios olhos. Durante décadas, dirigindo a oficina, ele havia visto muitas transformações. Carros destruídos sendo restaurados à beleza, motores mortos voltando à vida. Mas nunca havia presenciado uma restauração humana acontecendo em tempo real, diante de seus olhos. Valentina continuou sua confissão, falando sobre como havia gradualmente perdido a capacidade de sentir alegria genuína. Cada prazer em sua vida havia se tornado mecânico, cada conquista vazia, porque não havia ninguém com quem compartilhá-la de forma autêntica. Havia se tornado uma máquina de acumular riqueza sem propósito real, uma Ferrari emocional correndo em círculos sem destino.
Guilherme ouviu tudo com a mesma atenção concentrada que dedicava a diagnosticar problemas mecânicos complexos. Mas desta vez, estava diagnosticando uma alma humana ferida, identificando os pontos onde a dor havia se acumulado e causado disfunções. Sua abordagem era a mesma, metódica, paciente, focada na cura ao invés da culpa. Quando Valentina finalmente parou de falar, o silêncio que se seguiu não era desconfortável, era o silêncio da absorção, da digestão emocional, da compreensão mútua. Era como se toda a oficina estivesse respirando coletivamente após segurar o fôlego durante uma cirurgia delicada. A transformação estava quase completa, mas o teste real ainda estava por vir. Valentina permaneceu em silêncio por longos minutos, absorvendo não apenas suas próprias palavras, mas também o peso da vulnerabilidade que havia demonstrado. Era como se estivesse se vendo refletida em um espelho pela primeira vez em décadas, e a imagem que via era simultaneamente familiar e estranha. Familiar porque era dela, estranha porque havia esquecido que podia ser tão humana. Guilherme respeitou o silêncio, entendendo instintivamente que ela precisava daquele tempo para processar tudo o que havia acontecido. Ao seu redor, a oficina Elite Motors havia se tornado um santuário improvisado, onde uma alma estava sendo cuidadosamente reparada, com a mesma dedicação normalmente reservada aos motores mais preciosos. Quando Valentina finalmente ergueu os olhos novamente, havia uma clareza neles que não existia antes. Era como se uma névoa que havia obscurecido sua visão por anos finalmente estivesse se dissipando. Ela olhou ao redor da oficina, realmente olhou. Pela primeira vez desde que havia chegado, via agora não um ambiente inferior povoado por pessoas menores, mas um lugar onde trabalho honesto era feito por pessoas dignas. Seu olhar pousou sobre cada mecânico presente, e ela começou a perceber detalhes que sua arrogância anterior havia bloqueado. Via a concentração dedicada nos rostos enquanto trabalhavam, o orgulho silencioso na qualidade de seu trabalho, a camaradagem respeitosa entre colegas. Era um mundo completamente diferente do ambiente competitivo e venenoso da alta sociedade onde ela vivia. Guilherme observou sua expressão mudando e reconheceu o momento crítico que estava se aproximando. Era como trabalhar em um motor delicado que havia chegado ao ponto onde uma decisão tinha que ser tomada: prosseguir com cuidado extremo ou arriscar causar danos irreversíveis. A diferença era que desta vez o motor era uma alma humana e as consequências eram muito mais significativas. Valentina se aproximou de Guilherme, seus passos agora completamente diferentes da marcha autoritária com que havia chegado. Havia hesitação em seus movimentos, mas também determinação, como alguém aprendendo a andar novamente após uma longa convalescença. Quando parou diante dele, a diferença de altura entre eles parecia ter se invertido simbolicamente. Ela não estava mais olhando para baixo com desprezo, mas olhando para cima com algo que se aproximava de reverência. Suas palavras vieram devagar, cada uma cuidadosamente escolhida, como se fossem ferramentas preciosas que ela estava aprendendo a usar corretamente pela primeira vez. Ela pediu desculpas, não apenas pelas palavras cruéis que havia dito naquele dia, mas por toda uma vida de tratar pessoas como objetos descartáveis. Era um pedido de desculpas que ecoava através de décadas de comportamento tóxico. Mas Guilherme percebeu que ela estava oferecendo mais do que desculpas. Estava oferecendo uma transformação genuína, uma mudança fundamental na forma como escolheria viver daqui em diante. Era uma promessa não apenas a ele, mas a si mesma. Uma promessa de tentar se tornar a pessoa que havia esquecido que podia ser. O jovem mecânico respondeu com a mesma simplicidade honesta que havia caracterizado toda a sua abordagem. Falou sobre como todos cometiam erros, como todos tinham oportunidades de escolher um caminho diferente a cada dia.
Não minimizou o impacto do comportamento passado de Valentina, mas também não a condenou a permanecer prisioneira dele para sempre. Ele ofereceu a ela algo que ninguém havia oferecido em décadas: uma segunda chance, sem condições, sem expectativas de retorno, sem agenda oculta. Era um presente que não podia ser comprado, vendido ou barganhado. Tinha que ser simplesmente aceito com gratidão e humildade. Valentina sentiu algo que não experimentava desde a infância: esperança genuína. Não a esperança baseada em expectativas ou garantias, mas a esperança pura de que a mudança era possível, de que ela podia escolher ser diferente, de que não estava condenada a repetir os mesmos padrões destrutivos pelo resto de sua vida. Ao redor deles, os observadores estavam testemunhando algo raro e precioso: o nascimento de uma nova versão de uma pessoa que eles haviam conhecido apenas em sua forma mais danificada. Era como ver uma borboleta emergindo de um casulo que todos haviam assumido estar vazio. A Ferrari vermelha esperava silenciosamente, mas sua dona havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer reparo mecânico. Valentina olhou para sua Ferrari e, pela primeira vez, o carro não lhe trouxe o orgulho habitual. Em vez disso, ela via um símbolo da pessoa que havia sido. Bela na superfície, mas carregando problemas internos que precisavam de atenção real, não apenas de manutenção cosmética. Era uma metáfora que Guilherme havia plantado e que agora florescia em sua compreensão. O jovem mecânico se aproximou do veículo, mas desta vez sua abordagem era diferente. Não estava mais lidando apenas com uma máquina cara pertencente a uma cliente difícil. Estava cuidando de algo que simbolizava a jornada de transformação de uma pessoa que havia escolhido mudar. Suas mãos tocaram o capô com a mesma reverência que um cirurgião demonstra antes de uma operação delicada. Valentina observou cada movimento de Guilherme enquanto ele abria o capô e se debruçava sobre o motor V12. Havia algo quase meditativo na forma como ele trabalhava. Cada gesto era preciso, cada análise cuidadosa, cada diagnóstico baseado não apenas em conhecimento técnico, mas em uma compreensão profunda de como sistemas complexos funcionavam. Era exatamente a mesma abordagem que ele havia usado com ela. Ela percebeu que estava aprendendo não apenas sobre reparos automotivos, mas sobre um modo completamente diferente de abordar problemas. Guilherme não atacava defeitos com força bruta ou impaciência. Ele os compreendia primeiro, identificava suas causas raízes e então aplicava soluções que tratavam não apenas os sintomas, mas as origens dos problemas. Enquanto trabalhava, Guilherme explicou o que estava encontrando. O problema da Ferrari não era grave. Apenas um sensor desalinhado que estava causando o ruído estranho. Era algo que poderia ter sido identificado e corrigido em questão de minutos, mas ele tomou seu tempo, explicando cada etapa do processo não apenas para Valentina, mas para todos os observadores que ainda permaneciam na oficina. Sua explicação tornou-se uma extensão da lição maior que havia ensinado. Falou sobre como pequenos desalinhamentos, se ignorados, podiam causar problemas maiores com o tempo, sobre como a manutenção preventiva era sempre preferível a reparos de emergência, sobre como cuidar adequadamente de algo valioso requeria atenção constante e amor genuíno pelo processo, não apenas pelos resultados. Valentina absorvia cada palavra, reconhecendo as camadas de significado que se aplicavam tanto à sua Ferrari quanto à sua própria vida. Ela havia negligenciado a manutenção de sua alma por décadas, ignorando os pequenos desalinhamentos, até que eles haviam se tornado problemas graves que afetavam todos os aspectos de sua existência. Outros clientes da oficina, que inicialmente haviam ficado apenas por curiosidade, agora reconheciam que estavam recebendo uma educação valiosa não apenas sobre mecânica, mas sobre vida. Alguns tiraram cadernos e começaram a anotar não as instruções técnicas,
mas as percepções filosóficas que Guilherme estava compartilhando de forma tão natural. Seu Carlos se aproximou discretamente, oferecendo ferramentas especiais quando necessário, mas principalmente observando com admiração o trabalho de seu jovem funcionário. Ele reconhecia que Guilherme havia transcendido a mecânica tradicional e se tornado algo mais raro, um curador que trabalhava tanto com máquinas quanto com almas humanas. Quando o reparo ficou completo, Guilherme convidou Valentina para ligar o motor. O som que emergiu era completamente diferente do ruído perturbador que havia trazido até ali. Era um ronco suave e harmônico, cada cilindro trabalhando em perfeita sincronização com os outros. Era o som de algo funcionando exatamente como havia sido projetado para funcionar. Valentina ouviu o motor e, pela primeira vez em anos, sorriu de forma genuína. Não era o sorriso calculado que usava em eventos sociais ou o sorriso cruel que exibia quando humilhava outros. Era o sorriso puro de alguém que havia redescoberto a possibilidade de alegria autêntica. Mas ela sabia que o verdadeiro teste não seria o funcionamento de seu carro. Seria sua capacidade de manter funcionando a nova versão de si mesma que havia descoberto naquele dia. Valentina permaneceu ao lado de sua Ferrari por alguns minutos, ouvindo o motor funcionar perfeitamente, mas sua mente estava processando transformações muito mais profundas do que qualquer reparo mecânico. Era como se ela estivesse ouvindo não apenas o som de seu carro, mas a trilha sonora de uma nova vida que estava começando a tomar forma em sua imaginação. Ela se virou para Guilherme e, pela primeira vez desde que havia chegado à oficina, realmente o viu. Não o mecânico humilde que havia tentado menosprezar, não o jovem trabalhador que havia considerado inferior, mas o ser humano extraordinário que havia conseguido algo que terapeutas caros e conselheiros espirituais nunca haviam alcançado. Havia mostrado a ela um espelho onde podia ver tanto quem era quanto quem podia se tornar. Suas próximas palavras surpreenderam a todos os presentes, incluindo ela mesma. Perguntou a Guilherme se ele aceitaria jantar com ela, não em um restaurante caro, onde podia exibir sua riqueza, mas em um lugar simples, onde pudessem continuar a conversa que havia mudado sua vida. Era um convite feito não de posição para posição, mas de alma para alma. Guilherme considerou o convite com a mesma seriedade com que consideraria qualquer solicitação importante. Podia ver que Valentina estava genuinamente mudada, mas também reconhecia que transformações verdadeiras levavam tempo para se consolidar. Aceitou o convite, mas sugeriu que incluíssem seu Carlos e alguns dos outros mecânicos, transformando o que poderia ter sido um encontro íntimo em uma celebração comunitária. A sugestão revelou mais uma camada da sabedoria de Guilherme. Ele compreendia que a verdadeira cura de Valentina não viria apenas de uma conexão individual com ele, mas de sua capacidade de formar relacionamentos saudáveis com uma comunidade mais ampla. Era uma receita para a integração social genuína, não apenas reconexão pessoal. Valentina aceitou a modificação do convite com uma graça que surpreendeu até ela mesma. A mulher que algumas horas antes teria se ofendido com a sugestão de socializar com pessoas comuns, agora sentia uma antecipação genuína pela oportunidade de conhecer melhor as pessoas que havia julgado tão precipitadamente. Ela começou a fazer perguntas sobre a vida dos mecânicos, suas famílias, seus sonhos, seus desafios. Eram perguntas feitas não por educação social ou curiosidade superficial, mas por um interesse genuíno em entender as experiências humanas que havia ignorado durante toda sua vida adulta. As respostas que recebia pintavam um quadro de vidas ricas em relacionamentos, propósito e satisfação, coisas que todo o seu dinheiro nunca havia conseguido garantir. Ela começou a perceber que havia estado vivendo em pobreza emocional enquanto se considerava rica,
enquanto pessoas que ela julgava pobres eram, na verdade, abundantes nas coisas que realmente importavam. Guilherme observou essas interações com satisfação silenciosa. Podia ver que a semente de mudança que havia plantado estava germinando, mas também sabia que seria necessário cuidado contínuo para que crescesse e florescesse completamente. Transformações genuínas eram processos, não eventos únicos. Quando chegou a hora de Valentina partir, ela hesitou ao lado de sua Ferrari. O carro estava reparado, funcionando perfeitamente, pronto para levá-la de volta ao seu mundo de privilégios e isolamento. Mas ela não tinha certeza de que queria voltar para aquele mundo, pelo menos não da mesma forma que havia chegado. Guilherme percebeu sua hesitação e ofereceu uma observação final que serviria como guia para a jornada que ela estava apenas começando. Falou sobre como os melhores reparos eram aqueles que não apenas restauravam a função original, mas melhoravam a performance geral. Sugeriu que ela tinha a oportunidade não apenas de voltar a ser quem era antes, mas de se tornar uma versão melhor de si mesma. Suas palavras deram a Valentina a coragem que precisava para entrar em seu carro e dirigir em direção ao futuro incerto, mas promissor, que estava se abrindo diante dela. Pela primeira vez em décadas, ela não sabia exatamente o que a esperava, e isso a emocionava em vez de aterrorizá-la. Enquanto ela se afastava, o som perfeito do motor de sua Ferrari ecoava pela oficina como uma sinfonia de possibilidades. 3 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na oficina Elite Motors, e a mudança em Valentina Monteiro havia se tornado a conversa de toda a cidade. A mulher que antes era conhecida por sua crueldade e arrogância, agora era vista regularmente em projetos comunitários, financiando escolas, em bairros carentes e, para surpresa de todos, trabalhando pessoalmente em programas de capacitação profissional para jovens em situação vulnerável. Guilherme continuava seu trabalho na oficina, mas agora com uma compreensão ainda mais profunda de seu papel no mundo. Ele havia descoberto que consertar pessoas podia ser tão gratificante quanto consertar motores, e ambas as habilidades eram facetas diferentes do mesmo dom fundamental: a capacidade de ver potencial onde outros viam apenas problemas. A amizade entre Valentina e Guilherme havia florescido de forma natural e autêntica. Ela visitava a oficina regularmente, não mais como uma cliente arrogante, mas como alguém que genuinamente apreciava o trabalho honesto e a sabedoria prática que encontrava ali. Às vezes trazia café para toda a equipe, outras vezes simplesmente se sentava e observava o trabalho, encontrando paz no ritmo ordenado da oficina. Seu Carlos observava essas visitas com satisfação profunda. Ele havia visto muitas coisas em suas décadas dirigindo a oficina, mas nunca havia presenciado uma transformação tão completa quanto a de Valentina. Ela se tornara não apenas uma cliente diferente, mas uma pessoa fundamentalmente diferente. A Ferrari vermelha ainda aparecia regularmente na Elite Motors, mas agora era apenas um de muitos carros que Valentina possuía. E ela havia começado a usar sua frota para propósitos úteis, transportando suprimentos para projetos beneficentes e oferecendo caronas para pessoas que precisavam chegar a entrevistas de emprego ou consultas médicas. Em uma tarde particular de quinta-feira, Valentina chegou à oficina com uma proposta que surpreendeu até mesmo Guilherme. Ela queria financiar um programa de bolsas de estudo técnico, mas com uma condição específica. Guilherme seria o mentor principal, ensinando não apenas habilidades mecânicas, mas também as lições de vida que havia aprendido ao longo de sua jornada. Guilherme considerou a proposta com sua característica ponderação cuidadosa. Podia ver que Valentina estava oferecendo mais do que dinheiro. Estava oferecendo uma oportunidade de multiplicar o impacto positivo que eles haviam descoberto ser possível.
Era uma chance de criar uma rede de jovens que aprenderiam não apenas profissões técnicas, mas também valores humanos fundamentais. Quando ele aceitou, Valentina sorriu com uma alegria que irradiava de sua alma inteira. Era o sorriso de alguém que havia encontrado não apenas propósito, mas parceria na busca por fazer diferença no mundo. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em acumular recursos, mas em encontrar formas significativas de compartilhá-los. O programa se tornou um sucesso extraordinário, produzindo não apenas mecânicos habilidosos, mas jovens com forte senso de integridade e compaixão. Guilherme descobriu que ensinar era uma extensão natural de sua capacidade de curar. E Valentina encontrou na generosidade orientada um propósito que sua vida havia carecido por décadas. Anos mais tarde, quando repórteres perguntavam a Valentina sobre sua transformação dramática, ela sempre direcionava o crédito para aquele dia na oficina Elite Motors. Falava sobre como um jovem mecânico havia conseguido consertar algo que ela nem sabia que estava quebrado. Sua capacidade de conexão humana genuína. Guilherme, por sua vez, continuava seu trabalho com a mesma humildade de sempre, mas agora com a compreensão de que cada pessoa que encontrava carregava tanto potencial para quebra quanto para reparo. Sua missão havia se expandido para incluir não apenas motores, mas corações humanos que precisavam de ajuste, calibração e, às vezes, reconstrução completa. A oficina Elite Motors se tornou mais do que um local de reparo automotivo. Tornou-se um santuário onde transformações aconteciam regularmente, onde pessoas chegavam quebradas e partiam inteiras, onde a magia silenciosa da compaixão humana operava milagres cotidianos. E sempre que o ronco suave de uma Ferrari vermelha ecoava pelas ruas da cidade, as pessoas se lembravam de que, às vezes, as mudanças mais profundas começam nos lugares mais inesperados, pelas mãos das pessoas mais improváveis, nos momentos mais ordinários que se revelam extraordinários. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.